Milionário viúvo levou suas filhas pequenas a um encontro às cegas, para observar a reação da mulher. O que ela fez o deixou completamente surpreso. Ricardo acorda todo dia, ouvindo o silêncio da casa grande. Ele anda pelos cômodos e sente o peso da ausência dela em cada canto. A sala tem o sofá que ela gostava. A cozinha ainda tem os utensílios que ela usava. E o quarto, mesmo arrumado, parece vazio, sem as risadas que enchiam tudo antes. Ele caminha devagar, como se tivesse cuidado demais em não pisar no que resta daquela vida que se foi. As filhas dele, Sofia de 6 anos e Marina de 4, são como fôlego novo nesse lugar antigo. Elas correm pela casa, fazem bagunça, dançam na sala, pedem biscoito e desenham nos cadernos coloridos. Mas quando mamá falava delas, o tom era diferente. Quando ela chamava as meninas para a escola, até o jeito dela estalar os dedos parecia encher o coração deles. Já faz quase 1 ano desde que ela foi embora, sem chance de despedida. E apesar dos sorrisos das meninas, o vazio curricular ainda se faz presente. Ricardo tenta distrair as meninas com brincadeiras. Juntos montam um castelo de almofada, jogam bola no quintal e inventam histórias de princesas que salvam dragões. Ele faz o possível para parecer forte e confiante. Mas às vezes, filha mais velha para tudo, olha nos olhos dele e pergunta: quando vai voltar a mamar? Mesmo sabendo que não existe mais aquele que volte, ele sente um nó na garganta, tenta esconder, mas a voz falha de vez em quando. À noite, depois de arrumar as meninas para dormir, Ricardo fica no quarto delas, olha os bonecos arrumados com cuidado em cima da cama. Ele fica ali vendo o sono chegar, vê os rostinhos sonolentos delas e leva o lençol até o queixo de Marina. Ele volta para a sala sem ligar a televisão, só para não ver o espaço que ela ocupava. Ele pega a foto dela na mesinha, passa a ponta do dedo no contorno do rosto e respira fundo, fechando os olhos para segurar a dor. A cada refeição, o prato dela comido apenas pela metade, guardado na geladeira como se qualquer dia ela voltasse. Ele tem vontade de jogar fora, mas fica lá, guardado na gaveta, lembrança exata do que se foi. E toda vez que Sofia pergunta se vai sobrar comida para a mamá, ele tenta achar outra explicação. Fala que ela viajou por um tempo e só troca o assunto rápido. Ele quer proteger as meninas, não explicar a verdade cruel. A mãe delas era carinhosa, engraçada, cuidava de cada detalhe, escolhia as roupas, fazia penteados, contava histórias na hora de dormir. Ricardo aprendeu a checar a mochila da escola por conta própria, penteia os cabelos, passa shampoo no banho, dá remédio quando aparece febre. Ele se acostumou aos papéis duplos de pai e mãe, mas cada tarefa traz lembranças dela. Às vezes canta uma música para Marina dormir, a mesma música que ela cantava, e ele sente o coração apertar. Os dias da semana parecem repetidos. Segunda, terça, quarta, ele acorda, serve café com torrada, leva as meninas à escola, trabalha, no escritório em casa e volta. As tardes são longas e silenciosas depois que as meninas dormem à soneca ou fazem lição. Ele fica sentado no sofá, olhando para a parede com a expressão vazia, esperando que o tempo resolva tudo. Mas o tempo passa, e a casa continua cheia de lembranças. O perfume dela ainda fica na cortina do quarto. Basta abrir a janela em horário certo. Basta fechar a porta da cozinha para sentir o cheiro do café que ela gostava de fazer. Teve um dia em que Sofia trouxe da escola uma amizade nova. Uma colega chamou pelo nome da mãe delas, Dona Mariana. Ricardo percebeu que a criança acreditava que ela era quem ele amava. Isso fez doer ainda mais. Ele teve que explicar que aquele nome não era da mãe de Sofia. Ele sentiu vontade de chorar ali mesmo, de pegar a menina no colo e só abraçá-la até esquecer de fazer história no jantar. Ele entendeu que a saudade das filhas também doía nele. Então chegou um sábado com céu de verão, sol forte e calor demais. Sofia e Marina pediram para andar de bicicleta no jardim. Ricardo foi com elas. Ele colocou o capacete na cabeça pequenininha das duas, ajudou a empurrar, deu força para aprender a pedalar. Elas riam, gritavam, "Mais alto, papai!" E ele riu, também. Mas tinha um suspiro guardado lá dentro.
Quando as duas deram a primeira volta completas, ele sentiu orgulho, mas também algo apertado. Sentiu saudade dela do lado, sorrindo, batendo palmas. No fim do dia, as meninas vieram correndo contar para ele como foi o passeio. Ele ouviu tudo com atenção, perguntou se elas tinham se sentido corajosas e incentivou. Fez lanche para elas com suco e bolo. O bolo era o preferido da esposa. Chocolate com cobertura simples. Ele comeu com elas, mas o gosto parecia diferente dessa vez. Não tinha o sabor dela ali. As crianças dormiram cedo. Ricardo ficou na varanda, olhando para o céu escuro salpicado de estrelas. Ele sentou na cadeira de madeira, cruzou os braços e olhou para frente. Sentiu vontade de chorar. Sentiu saudade. Mas também sentiu algo diferente. A responsabilidade de seguir em frente por elas. Dessas meninas que precisavam dele inteiro. Ele sabia que não podia ficar parado. Naquela noite, ele foi dormir com o coração pesado, mas com uma decisão interna. Precisava recomeçar para elas. Ele sabia que não era justo que aquela casa permanecesse gelada para sempre. Ele respirou fundo, sentiu a brisa que passava, como se ela sussurrasse, vai dar certo. Mesmo sem querer, ele sentiu uma ponta de esperança. Naquela manhã de quarta-feira, Ricardo estava de pijama ainda, sentado à mesa da cozinha, com o rosto meio caído para frente e uma caneca de café frio na mão. Sofia e Marina já tinham saído para a escola com a van, e o silêncio parecia mais forte do que o normal. Ele abriu o celular, rolou as mensagens sem ler quase nada e encostou a cabeça na mão. Tava assim fazia semanas, meia presença, meia ausência. A casa estava limpa, o trabalho em dia, mas ele mesmo não estava inteiro. De repente, o barulho da campainha. Ele levantou devagar, foi até a porta e se deparou com Priscila, a irmã mais nova dele, com uma expressão daquele tipo: cheguei e não vou embora tão cedo. Ela entrou sem esperar convite, já tirando a bolsa do ombro. Pelo amor de Deus, Ricardo, a casa tá igual hospital. Tá vivendo ou só respirando? Ele deu um meio sorriso, sem vontade nenhuma de conversa. Foi andando até a cozinha de novo, enquanto ela o seguia de perto como quem planejou aquele momento. Você tá há quase 1 ano trancado aqui dentro. Não dá pra continuar assim, mano. As meninas estão crescendo e você tá deixando sua vida passar. Ricardo encheu a caneca de novo com café, dessa vez quente, mas nem bebeu. Ficou parado, olhando para a janela como se ela mostrasse uma saída mágica. Priscila puxou uma cadeira, sentou e ficou de braços cruzados. Eu pensei em uma coisa, ela disse olhando diretamente para ele. Ele nem respondeu. Um encontro. Não é nada demais. Só um jantar com uma mulher legal, amiga de uma colega minha. Ela é gente boa, tranquila, e não tem nada a ver com essas mulheres metidas que você costumava sair antes de casar. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com um tom seco. Não tô pronto para isso. Priscila fez que sim com a cabeça, mas não aceitou o fim do assunto. Tá. Mas e quando vai estar? Daqui 5 anos? Quando as meninas forem adolescentes e você não souber nem o que fazer com a própria vida? Ele não respondeu de novo, mas ela continuou. Eu sei que dói. E não tô dizendo que você tem que esquecer a Mariana. Isso nunca vai acontecer. Mas você ainda tá vivo. E as meninas precisam ver o pai delas feliz. Precisam saber que amar de novo não é uma traição. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Não parecia bravo, mas também não parecia convencido. Priscila resolveu pegar mais pesado. Vamos fazer o seguinte. Eu fico com as meninas na sexta, você sai. Uma noite só. Se for ruim, nunca mais toco no assunto. Mas se for bom, quem sabe? Ricardo soltou um sorriso torto, quase cínico. Priscila, você sabe que eu não confio em qualquer uma para ficar perto das meninas. Ela levantou, pegou a xícara da mão dele, colocou na pia e respondeu com um olhar direto. Então leve. As meninas. Simples assim. Vai no encontro com elas. Se a mulher for esperta e sincera, vai entender. Se não aguentar criança, já é um sinal claro para você cair fora. Ele arqueou a sobrancelha sem esperar essa ideia. Levar as meninas para um encontro? Isso. E não conta que é encontro.
Finge que é um jantar casual. Leva como se fosse um teste, só observa. Ricardo riu pela primeira vez naquela manhã. Um riso curto, quase sem som. Você é maluca. Mas sou sua irmã e te conheço. Você só vai confiar em alguém que se der bem com elas. Então pula essa parte e já coloca todo mundo na mesma mesa. Evita desgaste depois. Ele coçou a nuca, olhou para baixo e pensou por alguns segundos. Aquilo parecia estranho, mas fazia sentido. Afinal, qualquer pessoa que entrasse na vida dele teria que entender que Sofia e Marina vinham em primeiro lugar. Não tinha como separar as coisas. Era tudo junto ou nada. Priscila pegou o celular na bolsa, já mexendo no WhatsApp. Vou avisar que vai ser sexta às 8. Restaurante pequeno, aconchegante, nada chique, só comida boa e ambiente leve. Ricardo levantou da cadeira, andou até o sofá e se jogou de costas, colocando as mãos na testa. Você é rápida demais. Eu só dei o empurrão que você precisava. Naquele dia, Ricardo passou o resto da tarde em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio triste de antes. Ele parecia inquieto. Pensava se estava fazendo besteira, se era cedo demais, se era justo envolver as meninas nisso. Mas ao mesmo tempo, sentia que talvez fosse a hora de testar o mundo de novo, devagar no ritmo dele com as meninas ao lado. Se fosse para tentar, que fosse do jeito certo, sem esconder o que realmente importa, e assim, o que parecia uma simples visita da irmã, virou uma decisão inesperada que podia mudar tudo. Não era sobre conhecer alguém. Era sobre abrir uma fresta naquela porta que ele fechou no dia que perdeu Mariana. Uma fresta pequena, mas real. E dessa vez, com as meninas junto. Porque com elas, ele nunca estaria sozinho. Ricardo passou os 2 dias seguintes com a cabeça girando. Era como se uma parte dele estivesse empolgada, e a outra gritando que isso ia dar errado. Toda hora ele pensava se deveria mesmo sair, se deveria levar as meninas, se devia confiar num encontro às cegas armado pela irmã. Ele ficava olhando para a porta da geladeira onde tinham uns desenhos colados com ímã, como se eles fossem dar alguma resposta. Na sexta de manhã, enquanto preparava o leite das meninas, ele resolveu perguntar sem muita firula. Marina, Sofia, se o papai levasse vocês num jantar hoje, vocês iam gostar? As duas estavam sentadas na mesa, mexendo no pão com requeijão. Marina olhou com cara de dúvida. É restaurante de batata frita? Sofia já foi mais direta. A gente vai ver alguém? Ricardo sorriu sem mostrar os dentes. Talvez. Uma amiga da tia Priscila vai estar lá. As duas trocaram olhares e fizeram aquele sorrisinho curioso que criança faz quando sabe que tem alguma coisa por trás. Mas não perguntaram mais. E ele decidiu que se fosse para fazer, ia fazer do jeito certo. Sem esconder nada. Ia ser só um jantar. Ele queria observar. Só isso. À tarde foi buscar as meninas na escola pessoalmente, coisa que nem sempre conseguia fazer. No caminho de volta, parou numa loja de roupas infantis e deixou cada uma escolher um vestido novo. Elas ficaram empolgadas. Escolheram cores diferentes, Marina com um tom de lilás cheio de estrelinhas e Sofia com um verde claro que tinha um cinto de laço. Enquanto elas se arrumavam em casa, Ricardo vestia uma camisa azul clara, passava perfume e tentava parecer tranquilo. Mas o nervosismo estava ali, disfarçado no jeito que ele passava a mão no cabelo a cada 5 minutos. Ele desceu, pegou a chave do carro e avisou alto. Todo mundo pronto? Sofia apareceu primeiro, toda orgulhosa do look. Marina veio logo atrás, arrastando uma boneca pelo braço. Elas entraram no carro como se fossem para uma festa. No caminho até o restaurante, Ricardo olhava pelo retrovisor. Ele se perguntava como Lara, a mulher do encontro, ia reagir. Porque uma coisa era encontrar alguém para jantar e conversar. Outra era chegar e dar de cara com 2 crianças de vestido rodado querendo atenção. Ele sabia que era diferente, talvez até estranho. Mas também sabia que não queria ninguém que fingisse gostar das filhas só para agradar ele. Se não rolasse de verdade com as meninas, nem adiantava tentar nada. Chegaram no restaurante 5 minutos antes do combinado. Ricardo pediu uma mesa no canto perto da janela
com vista para a rua iluminada. As meninas sentaram uma de cada lado dele. Marina ficou brincando com o guardanapo. Sofia perguntou se podia pedir suco de uva com gelo. Lara chegou pontualmente. Quando Zitos Yoig entrou, Ricardo reconheceu pela descrição de Priscila. Ela tinha cabelo castanho escuro, preso num coque meio solto, e usava um vestido florido simples. Tinha um jeito leve de andar. Quando chegou perto da mesa e viu as meninas, ficou visivelmente surpresa, mas não travou. Sorriu, se abaixou e disse: "Oi, eu sou a Lara. E vocês são?" Marina respondeu de boca cheia: "Eu sou a Marina. Ela é a Sofia. E esse é nosso pai. Você é a amiga da tia Priscila?" Lara riu. Não foi um riso forçado, foi sincero. Ela olhou para Ricardo como quem entendia a jogada. Ele deu um sorriso meio envergonhado. "Decidi fazer diferente. Espero que não tenha problema." "Problema nenhum," ela respondeu, puxando a cadeira e se sentando ao lado das meninas. A conversa começou ali, simples, nada forçado. Lara perguntou da escola, quis saber quem era a professora, o que elas, mas gostavam de desenhar. Sofia contou da aula de ciências, Marina mostrou a boneca. Ricardo ficou quieto, só ouvindo. Ele prestava atenção mais nos olhares, nos gestos. Ele queria ver se ela estava sendo educada por educação ou se estava realmente presente. E até aquele momento ela parecia mesmo interessada. O garçom chegou, pegou os pedidos. Marina pediu batata frita com ketchup. Sofia quis macarrão com molho branco. Lara pediu um prato parecido com o de Ricardo. O jantar seguiu com leveza. Nada de conversa pesada, nada de passado. Só o agora. Em certo momento, Sofia derrubou sem querer o copo de suco, molhando a própria roupa e respingando na blusa de Lara. Ricardo ficou tenso, já se preparando para desculpas, mas Lara deu risada. Pegou o guardanapo e disse: "Tá tudo bem. Já tive dias bem mais bagunçados que esse. Roupa seca. O que importa é o momento." Marina soltou um "ufa" e todo mundo riu junto. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez sentiu algo diferente. Não era só atração ou simpatia. Era como se ela estivesse no lugar certo, do jeito certo. Natural. Na saída, as meninas pediram sobremesa. Lara sugeriu dividir uma banana split. Elas amaram a ideia. Sentaram lado a lado no sofá do restaurante, dividindo a colher com risadas. Ricardo assistia tudo de longe, com os braços cruzados, e um sentimento esquisito no peito. Mistura de alívio, surpresa e esperança. Tudo junto. Na volta para casa, as meninas cochilaram no banco de trás. Ricardo e Lara foram em silêncio até o estacionamento. Ele agradeceu pela companhia, disse que gostou. Ela respondeu: "Eu também, e, sinceramente, obrigada por ter me mostrado elas. Diz muito mais sobre você do que qualquer conversa longa." Ele ficou ali parado enquanto ela entrava no carro e ia embora. Quando olhou pelo retrovisor de novo, viu as duas meninas dormindo. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu tão sozinho. A noite chegou com aquele céu limpo, sem nuvem nenhuma. O tipo de noite em que o ar parece mais leve e tudo fica com um brilho diferente. Ricardo dirigia com calma pelas ruas de Campinas. As luzes dos postes iam passando devagar enquanto ele olhava de relance para o retrovisor. As meninas estavam no banco de trás, Marina mordendo a ponta do cabelo e Sofia tentando adivinhar o nome do restaurante. "Vai ter brinquedo lá?" perguntou Marina, com a cabeça encostada na janela. "Não sei, filha, mas acho que vocês vão gostar. Tem comida." "Boa. Vai ter sobremesa?" Sofia já foi direta. "Se vocês se comportarem, pode ser que sim." Marina abriu um sorriso largo. Sofia cruzou os braços fingindo seriedade. "A gente sempre se comporta. Quem faz bagunça é você, pai." Ricardo riu. Aquilo já estava virando rotina. Elas tomando conta da conversa e ele só acompanhando. Mas naquele dia, o nervosismo estava por dentro. Ele fingia tranquilidade, mas o coração acelerava cada vez mais que o GPS mostrava que o destino estava perto. Quando chegou no restaurante,
Parou na frente do valê, desceu do carro e deu a volta para abrir a porta para as meninas. Sofia saltou com pressa, ajeitando o vestido como se fosse importante demais para andar com calma. Marina segurou a mão do pai e foi pulando nos próprios passos. A entrada do lugar tinha umas luzes amarelas fraquinhas que deixavam tudo com cara de noite calma. Não era chique, mas era bonito. Simples, mas arrumado. Perfeito para o tipo de encontro que ele imaginava. O garçom da entrada os recebeu com um sorriso e perguntou se tinha reserva. Em nome de Ricardo, mesa para 4. As meninas entraram primeiro, olhando tudo ao redor. O restaurante tinha mesas de madeira escura, toalhas brancas e algumas velas acesas nos centros. Nada exagerado. Havia música ao fundo, daquelas instrumentais que não atrapalham a conversa. Marina apontou uma luminária no canto e disse: "Olha, pai, parece um castelo." Ricardo sorriu e seguiu o garçom até uma mesa perto da janela. Sentaram-se e de cara Sofia pegou o cardápio e começou a ler, como se soubesse todos os nomes difíceis. "Vamos pedir isso aqui. Lasanha à bolonhesa com esse nome aqui que parece espirro", ela disse, arrancando risada. "Da irmã." Ricardo tentou controlar o clima, lembrando que não queria que a situação parecesse uma comédia infantil. "Calma, meninas. Primeiro vamos esperar nossa convidada, tá bom? Sejam educadas." Marina abriu um sachê de açúcar e começou a desenhar no prato com os grãos. "Ela é bonita, pai?" Ele suspirou, ajeitou a camisa e respondeu tentando ser neutro. "Não sei, nunca vi pessoalmente. Vocês vão ver comigo." Sofia ficou de olho na porta, esperando. Marina parecia mais interessada nos talheres. Ricardo tentou relaxar, mas a ansiedade começava a apertar. Ele já estava achando que tinha feito besteira. E se ela não gostasse da ideia? E se achasse absurdo trazer criança para um encontro? Foi aí que a porta abriu. Uma mulher entrou sozinha procurando com os olhos. Tinha um vestido claro e o cabelo preso num rabo simples. Olhava ao redor com atenção. Ricardo levantou pouco o braço, chamando a atenção dela com um gesto discreto. Quando ela o viu, sorriu, mas hesitou por meio segundo ao perceber as duas meninas sentadas à mesa. Só que o que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Ela não fez cara feia, nem tentou disfarçar. Sorriu ainda mais largo e veio até a mesa com passos firmes. Quando chegou perto, abaixou na altura das meninas e falou com a maior naturalidade. "Oi, meninas. Tudo bem? Eu sou a Lara. E vocês, são?" Sofia respondeu primeiro, puxando o ar como se fosse importante. "Eu sou a Sofia e ela é a Marina. A gente veio aqui com nosso pai para comer sobremesa. Ele disse que se a gente se comportar pode pedir qualquer coisa." Lara riu e olhou para Ricardo com um brilho nos olhos, como se dissesse: "Entendi o jogo. Então eu vou ter que me comportar também, né? Vai que sobra sobremesa para mim." Marina deu uma risadinha e olhou para Sofia, aprovando. Lara se sentou e ajeitou o guardanapo no colo. Não parecia forçada, não parecia incomodada. Ricardo ficou observando, quase sem acreditar. Ela começou a conversar com as meninas como se fossem conhecidas de muito tempo. Perguntou da escola, dos desenhos preferidos, até citou um desenho que as duas amavam. Sofia abriu um sorrisão. "Você também gosta de pôneis coloridos?" "Claro, a corajosa é minha favorita." "Ela parece com a Marina, né?" Marina encheu o peito de orgulho e concordou. Ricardo assistia aquilo com uma mistura de alívio e surpresa. Ele não esperava que fosse tão natural. Não era só uma mulher sendo educada. Era alguém realmente à vontade ali. Parecia que ela fazia parte da noite desde o começo. O garçom trouxe os cardápios e Lara puxou um sem tirar os olhos das meninas. "Já sei que vai ter sobremesa hoje, mas vamos começar pela janta, né? O que vocês querem?" Sofia apontou de novo para a lasanha. Marina pediu batata com frango. Ricardo nem discutiu. Pediu igual. Durante a escolha, Lara puxou conversa com ele, sem pressa, como se tivessem se visto ontem. E mesmo com as crianças interrompendo de vez em quando, a troca de olhares, os sorrisos e os pequenos silêncios entre eles mostravam que algo estava se formando ali, algo que ele não esperava.
Algo que estava nascendo no meio de duas crianças felizes e uma mulher que sabia entrar num espaço sem pedir licença, mas também sem invadir. Foi só o começo da noite. Mas Ricardo já sabia. Não era um encontro qualquer. Lara estava parada em frente ao espelho do banheiro de casa, com aquele frio no estômago típico de primeiro encontro. Não era exatamente nervosismo. Era mais um misto de curiosidade e incerteza. Ela tinha aceitado sair por insistência de uma amiga do trabalho, que garantiu que o cara era gente boa, viúvo, tranquilo, pai de duas meninas pequenas. A amiga jurou que ele não estava procurando só um passatempo. É alguém que quer mesmo recomeçar, ela disse. Lara não sabia se estava pronta para isso, mas resolveu ir. Se não fosse nada demais, pelo menos ia ter uma boa história para contar depois. Ela colocou um vestido leve com estampa discreta e prendeu o cabelo de forma prática, deixando uns fios soltos de propósito. Nada exagerado. Só queria estar apresentável. No caminho até o restaurante ficou pensando em como agir, se perguntava o que falar, se devia puxar assunto sobre as filhas dele ou evitar esse tema. Melhor deixar as coisas acontecerem, pensou ligando o rádio do carro para tentar esvaziar a cabeça. Quando chegou no restaurante e entrou, não demorou para encontrá-los. Ricardo tinha mandado uma mensagem dizendo onde estariam sentados. Mas mesmo sabendo, ela levou um pequeno susto quando viu duas crianças sentadas com ele. Aquilo foi inesperado. Não era comum alguém levar os filhos para um encontro. Por um instante, ela pensou em voltar para trás. Só que algo nela travou o impulso de ir embora. E foi esse freio que mudou tudo. Ela respirou fundo, ajeitou a alça da bolsa no ombro e caminhou em direção à mesa. Assim que chegou perto e viu os olhos atentos das meninas, sorriu de forma automática. Nem teve tempo de pensar muito. Se abaixou e falou com as duas como se já se conhecessem. Foi natural. Quando Marina falou com a boca cheia e Sofia puxou o assunto direto, Lara achou graça. E aquele jeito espontâneo das meninas quebrou qualquer tensão que ela ainda carregava. Ela se sentou e prestou atenção nos pequenos detalhes. Reparou no jeito que Ricardo olhava as filhas. Era com cuidado, com orgulho, como quem fazia questão de deixar claro que elas vinham em primeiro lugar. Reparou também no quanto as meninas pareciam à vontade com ele. Era uma família real, com suas marcas, com saudade estampada no fundo dos olhos, mas viva. Enquanto a conversa rolava, Lara percebeu que não precisava fingir simpatia. Ela realmente se interessava pelo que as meninas falavam. Quando Sofia contou que já sabia andar, de bicicleta sem rodinha, ela comemorou junto. Quando Marina mostrou o que tinha na mochila, um monte de papeizinhos com adesivos, Lara entrou na brincadeira e escolheu os que mais gostou. Ela não fazia isso por obrigação. Era parte dela. Teve um momento em que Ricardo tentou puxar assunto, com ela, falando sobre o trabalho dele com marketing. E Lara até tentou acompanhar, mas as meninas interrompiam o tempo todo querendo contar histórias, mostrar desenhos, pedir ajuda com o canudo. E ao invés de ficar incomodada, Lara achou tudo aquilo engraçado. Foi nessa hora que ela teve uma sensação estranha, como se já conhecesse aquelas crianças. Não pelo rosto, mas pelo jeito delas. Era como se fizessem parte de um lugar que ela não sabia que estava procurando. Ela se pegou observando Ricardo quando ele não percebia. Ele era bonito, sim, mas não era isso que chamou a atenção. Era o jeito dele se curvar para ouvir Marina sussurrar. Um segredo. Ou como ele cortava o frango do prato da Sofia antes mesmo dela pedir. Era o tipo de presença que não precisava se exibir. Ele estava ali de verdade. O garçom trouxe os pratos e Lara achou fofo o jeito que as meninas tentavam comer com o garfo, mas no fim acabavam comendo com as mãos mesmo. Ela não julgou. Pelo contrário, ajudou a limpar o molho da boca de Marina, com o guardanapo e ainda inventou uma música besta enquanto fazia isso, arrancando risada da menina. Ricardo ficou olhando aquela cena com uma expressão que ela não soube decifrar na hora. Depois de um tempo, ela se deu conta de que nem tinha comido metade do próprio prato. Estava envolvida demais na situação para prestar atenção na comida. Foi quando o suco de Sofia caiu e molhou parte da roupa dela. Ela se afastou rápido, mas logo viu que não era nada grave, e o que podia ser um momento constrangedor virou motivo de piada.
Ela riu alto e disse que estava precisando de uma desculpa para se livrar daquela blusa mesmo. E riu de novo ao ver a cara de susto da Sofia se transformar num sorrisão. Durante todo o tempo, ela ficou esperando aquele momento em que as coisas ficariam estranhas, mas ele nunca chegou. O jantar foi acabando como começou. Leve, com risadas, pequenos comentários e muito mais naturalidade do que ela achou que seria possível. Quando o garçom perguntou sobre sobremesa e Sofia disse, banana split. Lara topou na hora. Foi ela mesma que sugeriu dividir com as meninas. Sentaram juntas no mesmo lado da mesa, com colheres diferentes e revezando cada mordida como se fossem um trio antigo. Marina chegou a derrubar um pouco de chantilly no vestido dela. Lara nem ligou. Naquele ponto do jantar, ela já tinha esquecido completamente que aquilo era um encontro às cegas. Não parecia. Parecia mais uma noite com gente que ela conhecia há muito tempo. E o mais louco é que tudo isso aconteceu sem que ela planejasse nada. Ela só apareceu, e as coisas simplesmente fluíram. Lara saiu de casa achando que ia encontrar um cara com um histórico complicado, fechado, cansado de tentar. No lugar disso, encontrou alguém que ainda tinha espaço para recomeçar. E encontrou duas meninas com tanto brilho nos olhos que dava vontade de ficar mais tempo ali, só ouvindo elas falarem do mundo do jeitinho delas. A primeira impressão que ela teve não foi sobre o lugar, o jantar, nem sobre como Ricardo se vestia. Foi sobre o que ele priorizava. Ele colocou as filhas na frente. Ele mostrou a vida real de cara, sem filtro. E isso, para ela, disse muito mais do que qualquer palavra. Ricardo não esperava aquilo. Estava ali, sentado no restaurante com duas filhas, falantes e uma mulher que, mesmo jogada no meio de um encontro completamente fora do padrão, agia como se aquele cenário fosse o mais comum do mundo. E o mais estranho, funcionava. Tava tudo fluindo sem esforço. Lara ria com as meninas, fazia comentários leves e de vez em quando olhava para ele com um sorriso que dizia: "Tô curtindo isso aqui de verdade." Enquanto Marina contava que uma vez engoliu uma moeda de R$1 e achou que ia virar robô, Lara caiu na gargalhada de um jeito tão solto que fez até Ricardo esquecer por um instante o motivo de ter montado aquele teste todo. Ele percebeu ali que ela não estava fazendo tipo. Não era o tipo de pessoa que força simpatia. Ela realmente curtia a presença das crianças. Dava para ver no olhar dela que estava se divertindo de verdade. Sofia, mais esperta e observadora, ficou analisando Lara por um tempo. A menina tinha esse jeitinho de reparar em tudo sem falar muito. Aí do nada soltou: "Você sabe desenhar?" Lara respondeu na hora com um ar desafiador: "Sei, mas só boneco de palitinho. Posso desenhar você assim, ó." Pegou o guardanapo e puxou uma caneta da bolsa. Cabeça redonda, 2 olhinhos, um cabelo comprido. "Tá aqui, Sofia, versão palito." Sofia deu uma risada, meio sem jeito, mas o olhar dela mudou. Foi como se ela tivesse carimbado mentalmente. Ela é legal. Ricardo ficou só observando aquilo. Em outros encontros que tentou nos últimos meses, todos 2 ou 3 no máximo, era sempre a mesma coisa. As mulheres olhavam para as meninas com aquele ar de que fofas, mas sem saber muito o que fazer depois. Às vezes fingiam interesse, perguntavam da escola, sorriam por educação. Lara era o oposto. Ela estava ali no mesmo ritmo das meninas. Estava realmente presente. Marina, que era a mais agitada das duas, não parava quieta. Em certo momento, ela puxou o celular do pai e começou a tirar fotos da comida, da irmã, da Lara, e até fez uma selfie com todos juntos. E Lara entrou na brincadeira. Fez careta, mandou beijo, apertou as bochechas da Marina e falou: "Essa vai pro nosso álbum da noite do macarrão maluco." Ricardo soltou um riso sem conseguir segurar. Era isso. Era isso que ele não via fazia tempo. Essa naturalidade, esse tipo de conexão que não dá pra forçar. A garçonete chegou com as bebidas e Ricardo percebeu que o tempo estava passando sem que ninguém notasse. Quando a moça colocou os copos na mesa, Lara levantou a mão e falou: "Espera, vamos fazer um brinde. Um brinde à noite surpresa." Sofia levantou o copo com suco de uva, Marina imitou,
E Ricardo, mesmo meio sem graça, entrou na onda. Tocaram os copos com cuidado. Lara olhou para os três e disse: "Obrigada por me deixarem fazer parte dessa noite. Tá sendo melhor do que eu esperava." Ricardo só balançou a cabeça. Não era o tipo de cara que ficava dando discurso, mas naquele momento, queria ter dito que estava pensando a mesma coisa. E até mais. Depois do brinde, Lara perguntou se elas já tinham ido ao zoológico. As meninas disseram que sim, mas aí, Marina soltou: "Mas a gente nunca viu um pinguim de verdade. Quando a gente foi, estava tudo fechado." Lara abriu um sorrisão. "Eu conheço um lugar que tem pinguins. Vocês iam amar. Promete que vão comigo um dia?" As meninas fizeram aquele sinal clássico de dedinho selando o contrato. Ricardo, por dentro, se perguntava se aquilo estava indo rápido demais, mas ao mesmo tempo não queria que parasse. No meio da conversa chegou uma mensagem no celular de Lara. Ela olhou rapidinho, guardou o aparelho sem dar importância e voltou a prestar atenção nas meninas. Isso também chamou a atenção de Ricardo. Hoje em dia, era difícil encontrar alguém que não ficasse grudado na tela o tempo todo. E ali, naquela mesa, Lara estava 100% com eles. Isso dizia muito. Sofia pediu para ir ao banheiro. Ricardo se levantou, mas Lara se adiantou. "Pode deixar, eu levo ela. Aproveita e descansa um pouco." Ele hesitou, mas deixou. Viu as duas sumirem no corredor e ficou ali com Marina, que aproveitou para puxar o braço dele e falar baixinho: "Pai, ela é tipo uma fada." Ricardo não conseguiu conter o sorriso. Apertou a mão da filha e respondeu com um tom leve: "É? E o que te faz achar isso?" "Porque ela brilha. E porque ela não liga quando a gente fala tudo de uma vez." Quando Lara voltou com Sofia, as duas estavam conversando como se fossem melhores amigas. Sofia contou que tinha ajudado uma menina na escola a juntar os lápis que caíram no chão. E Lara falou que isso era coisa de coração bonito. A afinidade entre elas era tão natural que nem parecia que aquele era o primeiro encontro. Não tinha espaço para forçar nada. Não tinha tentativa de agradar. Era só leve. Verdadeiro. E por dentro, Ricardo começou a perceber que talvez, só talvez, ele tivesse finalmente conhecido alguém que entendia o que ele precisava, sem ele precisar explicar. A mesa estava cheia de pratos, sobras de comida, das meninas, e conversas soltas enchendo o ar. De repente, Sofia acordou para contar como a professora dela tinha lido um livrinho engraçado sobre um sapo que queria ser cantor. Marina completou dizendo que queria desenhar um sapo cantor no caderno. Lara puxou um guardanapo e começou a desenhar um sapo com microfone cantando lá lá lá. As meninas riram, apontaram detalhes que faltavam e começaram a desenhar por conta própria. Ricardo ficou olhando aquilo e sentiu uma leveza diferente, como se o tempo tivesse desacelerado. Em seguida, Lara fingiu fazer uma voz de apresentadora, de programa de auditório. "E agora pedimos palmas para o sapo cantor." As meninas bateram palmas e até Ricardo não conseguiu segurar a risada. A cada risada, a cada gesto descontraído, o jantar ia virando algo muito distante de um encontro padrão. Virava um momento de liberdade, de coisa boa. O garçom apareceu com outra bebida para Lara. Mas ao passar, percebeu a cena e falou rindo: "Olha a festa do sapo aqui." Elas convidaram o garçom para brincar também. Ele sorriu e entrou na brincadeira, dizendo que adorava sapos cantores e que falta de talento não era a dele. Trouxe castanhas para todos e conversou com as meninas como se fosse parte do grupo. Mesmo tímido, ele foi bem querido. Ricardo pensou que era raro um lugar onde todo mundo se sentisse à vontade assim. Lara pegou o celular e mostrou um vídeo de um sapo de verdade, sentado numa folha de lago, que piava quando chovia. As meninas ficaram fascinadas repetindo "piou, piou" e vibrando cada som que vinham da tela. Ricardo se aproximou para olhar também. Ele ficou surpreso ao ver Lara compartilhando aquilo com tanto carinho, sem pressa. Era um lado afetivo que ele ainda não tinha visto nela. Nesse momento, Marina pegou um dos guardanapos e estendeu um desenho para as duas. Um sapo nos palcos com nota musical gigante.
Lara pegou com cuidado, levou até o nariz como se fosse obra de arte, exagerou nas expressões engraçadas e disse: "Que digno de quadro." As meninas disseram: "Isso." E Ricardo sentiu uma onda de orgulho delas e de ter escolhido alguém que realmente se importava com os pequenos detalhes. Lara comentou que sempre quis aprender a tocar violão e que nunca teve coragem de começar. Sofia olhou para ela e disse: "Você devia tentar. Se errar, a gente ri junto." Lara deu uma gargalhada e respondeu: "Negócio é riso com afeto." Teve um silêncio bom, bem brevíssimo, antes de todo mundo rir de novo. Esse tipo de pausa confortava o coração dele. O jantar seguia e a comida era saborosa, mas elas pararam para escolher uma sobremesa mais divertida. Sofia sugeriu dividir um churros e uma banana com mel. Os três concordaram. O churros chegou quentinho, cortado em pedaços pequenos. As meninas lambuzaram as mãos, enfiaram os churros no mel, riram na cara suja uma da outra. Lara ajudou, limpou os dedos delas, limpou os dela e ainda disse: "Agora parece a turma do Festival do Doce." Sofia riu e disse: "Mais doce que festival." E dali a pouco comeram também a banana com mel. Ricardo observava calado, sentindo que, apesar da simplicidade da frase, era o momento mais iluminado do dia. Em certa hora, Sofia pediu para todos cantarem o "Parabéns para você", como se fosse aniversário. Mesmo sem motivo, as meninas insistiram, bateram palmas e sopraram no ar, fingindo que tinham velas. Ricardo riu, grato. Lara entrou na roda e entoou a música com alegria, como se estivessem celebrando algo muito especial. Ele observou e sentiu que aquilo era um marco. A chance de recomeço ali, no meio de um momentinho simples entre figuras que mal se conheciam. O jantar terminou e o garçom trouxe a conta com um sorriso cúmplice. Ricardo pagou, guardou o dinheiro e se levantou. As meninas correram em volta da mesa, abraçaram Lara e disseram: "Obrigado por brincar com a gente." Lara se abaixou, abraçou as duas, bateu nas bochechas e respondeu com um sorriso largo. Ricardo agradeceu também. Disse que a noite foi muito especial. E elas saíram com passos leves. Eles atravessaram a calçada iluminada, as meninas de mãos dadas com Lara e com Ricardo por perto. Um vento leve trouxe um frio gostoso, que parecia confirmar que aquela noite tinha sido diferente. Não tinha sido um jantar comum. Tinha sido uma noite leve, divertida, cheia de sorrisos e histórias inventadas ali. E enquanto caminhavam juntos, Ricardo percebeu que aquela leveza não devia ser descartada. Aquela despedida, por si só, já tinha deixado um brilho diferente no coração dele. Ricardo já tinha colocado as meninas no carro, e o silêncio ali dentro era quase estranho. Não aquele silêncio chato de quando as crianças estão bravas ou emburradas, mas um silêncio curioso. Como se elas estivessem digerindo tudo o que aconteceu naquele jantar meio maluco. Marina estava com a cabeça encostada no vidro, olhando as luzes da rua passarem rápido. Sofia, com os braços cruzados e as bochechas cheias, olhava fixo para frente. Nenhuma das duas falava nada. E Ricardo, no volante, tentava entender o que se passava. Ele achou que elas iam estar elétricas falando da comida, da sobremesa, da Lara. Mas não. Era como se estivessem pensando demais. Ele resolveu não forçar conversa. Ligou o rádio baixinho, deixou o carro seguir o caminho automático até em casa. No fundo, ficou um pouco tenso. Será que elas não tinham gostado? Será que tinham percebido que aquilo era mais do que só um jantar com uma amiga da tia Priscila? Quando chegaram, as meninas subiram direto para o quarto. Ricardo ficou na cozinha guardando as garrafas d'água, arrumando coisa que nem precisava. Só para passar o tempo. A cabeça dele estava cheia. Sentia que tinha feito a coisa certa, mas ao mesmo tempo, tinha medo de ter atropelado os sentimentos das meninas. Criança sente tudo, até o que a gente tenta esconder. Uns minutos depois ouviu passos descendo devagar. Sofia apareceu na cozinha, descalça, segurando o celular rosa dela na mão. Marina veio logo atrás, segurando a boneca com a roupa trocada de novo. As duas pararam na frente do pai.
Ele largou o pano de prato no balcão. Tudo certo aí? Sofia olhou para Marina e depois voltou para o pai. A gente pode falar uma coisa? Claro, ué. O que foi? As duas se aproximaram. Marina subiu na cadeira da cozinha e ficou de joelhos, com os cotovelos na mesa. Sofia ficou em pé do lado do pai. Então, do nada, sem nenhuma introdução, Marina soltou. A Lara é muito melhor que a tia Patrícia. Ricardo engasgou com a própria saliva. Aquilo foi tão direto que ele nem teve tempo de pensar numa resposta. Como assim? Sofia respondeu no lugar da irmã. A tia Patrícia é legal, mas ela nunca brinca com a gente. Ela sempre fica no celular. A Lara fez voz de sapo, desenhou no guardanapo e riu das nossas piadas. E ainda limpou o suco do braço sem ficar brava. Marina completou. E ela falou que a gente era corajosa. Ninguém fala isso. Ricardo ficou olhando para as duas, meio sem saber o que dizer. Nunca tinha imaginado que elas fossem reagir tão bem. Na verdade, ele estava preparado para ter que explicar, acalmar, dar tempo. Mas ali estavam elas, dizendo que tinham gostado. Não só gostado, estavam comparando, escolhendo, opinando com segurança. Mas vocês sabem que ela não é da família, né? Ela é só uma amiga. Sofia respondeu rápido. Mas pode virar, né? Tipo, se ela quiser. Porque ela parece alguém que gosta da gente de verdade. Marina concordou com a cabeça. E ainda disse. E ela tem cheiro bom. Ricardo riu sem conseguir segurar. Foi um riso de alívio, de quem entende que as coisas podem sim seguir outro caminho. Sofia puxou o celular e mostrou uma foto. Era uma das que Marina tinha tirado no restaurante. Eles quatro na mesa, Lara fazendo careta, Sofia e Marina com os olhos arregalados, Ricardo no meio com aquele sorrisinho torto dele. Sofia falou. Essa é a melhor foto da semana. Pode guardar no seu celular? Ricardo pegou o celular dela, olhou a imagem por uns segundos e respondeu com um claro, quase sussurrado. Ele nem estava preparado para tanta coisa ao mesmo tempo. O coração dele estava apertado de emoção e ele tentava manter a postura de pai firme, mas por dentro era só um bolo de sentimentos misturados. Pai, disse Marina, encostando a cabeça no ombro dele, se você quiser casar com ela, eu deixo. Ricardo riu de novo, dessa vez mais alto. Levantou a menina no colo, deu um beijo na bochecha dela e respondeu. Calma, filha. Foi só um jantar. Só isso. Sofia, com aquele jeitinho, de quem sabe mais do que fala, disse baixinho. Mas às vezes um jantar é só o começo. E foi só isso. Elas subiram as escadas de novo, tranquilas como se tivessem tirado um peso das costas. Ricardo ficou na cozinha com a foto ainda na mão. Olhou para a imagem por mais alguns segundos e entendeu que aquela noite tinha dado muito mais certo do que ele tinha imaginado. O sábado chegou com um sol tímido, meio nublado, mas prometendo um dia tranquilo. Ricardo recebeu uma mensagem de Lara perguntando se ainda rolava o passeio no parque com as meninas que ele tinha sugerido na mesa do restaurante. Ele sorriu e respondeu que sim, marcando de se encontrar na entrada do parque às 10 horas. As meninas acordaram animadas como se fosse dia de festa. Ricardo preparou o café, fez sanduíches naturais, colocou suco em garrafinhas e colocou tudo numa cesta velha, mas cheia de utilidade. Ele ainda sentiu um frio na barriga ao juntar tudo. Sofia e Marina pularam para o carro antes mesmo dele ajeitar o cinto. Quando ele fechou a porta atrás delas, elas já estavam falando dos unicórnios, das flores, de qualquer coisa que deixasse o clima leve. No caminho, ele lembrava da noite anterior, do sorriso das meninas e da frase de Sofia, um jantar pode ser só o começo, e sentia um misto de ansiedade e expectativa. No portão do parque, Lara chegou com mochila nas costas e uma bola colorida na mão. Ela vestia uma camiseta simples e um jeans que parecia perfeito para coisa leve. As meninas correram para ela. Deram um abraço tão grande que o rosto de Lara ficou praticamente escondido nos braços delas. Ele veio devagar, olhando os três juntos. Ao notar que Ricardo estava chegando, ela sorriu e acenou. Bom dia, ela disse com aquela voz calorosa. Bom dia, ele respondeu meio sem jeito. As meninas já estavam puxando os braços dela, pedindo para ensinar elas a jogar bola.
Lá foram eles para um gramado amplo, longe das pessoas. Ricardo apoiou a cesta num banco de madeira e sentou ali, observando Lara mostrando passo a passo para Marina como chutar a bola. Sofia se juntou depois, correndo atrás da bola e rindo quando ela escapava. Lara se agachava, explicava de novo e ria quando alguma coisa dava errado. Estava claro que aquilo não era brincadeira por obrigação. Ela estava ali participando. Ele se levantou e foi ajudar também. Puxou as mãos das meninas, tentou dar o drible básico. Elas davam risada de cada passada torta e Lara batia palma, elogiando. Ricardo percebeu que o modo como ela olhava para ele ali era diferente. Era outra peça do quebra-cabeça. Não precisava forçar nada, só existir. E tudo encaixava. Depois de um tempo, sentaram no gramado para lanchar. As meninas abriram a cesta com cuidado. Espalharam sanduíches, frutas, biscoito. Lara ofereceu uma maçã, escolheu a do meio e pendurou os pés como se estivesse em casa. Ficaram ali protegidos pelas árvores, conversando sobre os planos para o dia. As meninas queriam ver os patos que viviam próximos, e Lara disse que ia ajudar a encontrar. Ricardo ficou olhando eles interagirem e sentiu que aquele dia ia ser especial para todo mundo. Eles foram andando até o lago. As meninas corriam, segurando a mão de Lara. Ricardo vinha atrás com a câmera do celular pronta. Quando chegaram, elas viram os patos e começaram a imitá-los, fazendo quack-quack e caindo na risada. Lara começou a jogar pedaços de pão para os patos e Marina se jogou de joelhos no chão fascinada. Sofia tentou imitar, mas tropeçou e começou a chorar de leve. Lara correu, pegou a menina, fez carinho no rosto dela, consolou com cuidado. Ricardo chegou para ajudar também. "Tá tudo bem, Flor?" Ela perguntou baixinho. "Cai." Sofia respondeu entre soluços. Lara colocou a mão nas costas dela, suavizou a tensão com cuidado, e dessa forma, ele percebeu mais uma vez que ela tinha a mão certa para cuidar, a voz certa para acalmar. Depois ela virou e disse: "Vamos pedir desculpas aos patinhos por toda essa confusão." As meninas riram e se acalmaram. Logo estavam correndo de novo, brincando de imitar o bater de asinhas. O modo como Lara lidou com a situação fez Ricardo entender que ali não tinha pose, tinha coração. Depois de um bom tempo, fizeram uma pausa embaixo de uma figueira. Ricardo fechou os olhos por um segundo, sentindo o cheiro de grama e mato, molhado, e abriu olhando para os três. Sentiu algo brotar dentro dele, igual às vezes que sentia quando olhava as meninas dormindo. Era paz. Aquele reencontro tinha sido mais do que um passeio. Era um passo concreto para algo real. Ele respirou fundo, pegou a cesta, viu as meninas dormindo de sono leve no carro depois do passeio e sorriu. Lara veio e encostou no ombro dele. Ele esticou o braço em volta dela e ficou ali, olhando as meninas dormindo. Não precisava de conversa. Só precisava daquele abraço e da certeza de que algo novo tinha surgido. Aquele reencontro não foi a volta de um encontro às cegas. Foi o primeiro capítulo juntos. Na segunda-feira de manhã, Ricardo estava passando café na cozinha enquanto as meninas terminavam de se arrumar para o colégio. Marina apareceu primeiro, ainda com a blusa torta, segurando a escova de dente na mão, falando com a boca cheia de espuma. "Pai, a Lara vai vir aqui hoje?" Ricardo engasgou com o próprio gole de café. Sofia apareceu logo atrás com a mochila nas costas e completou a pergunta com um ar sério, como se fosse uma reunião importante. "A gente pode chamar ela para ver o desenho novo da TV depois da escola?" Ele deu uma risadinha, pegou a toalha de prato e enxugou a boca. "Calma, meninas, ela tem vida também, trabalha, tem as coisas dela. A gente não pode grudar assim logo de cara." Marina cruzou os braços. "Mas a gente gostou dela. E ela também gostou da gente." Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. É que era verdade. Não tinha como negar. Desde o passeio no parque, ele sentia uma coisa diferente por dentro. Uma sensação boa, meio ansiosa, de quando você percebe que algo importante está começando, mesmo que não tenha planejado. No meio da tarde, ele pegou o celular e mandou mensagem para Lara. "As meninas perguntaram de você hoje. Quer vir jantar com a gente qualquer hora?" Não levou nem 5 minutos para ela responder. "Hoje pode?" Ele sorriu sozinho,
Olhou para o relógio e pensou: dane-se, vamos nessa. Quando ela chegou, já era noite. Trouxe uma torta de frango numa marmita. Disse que tinha feito com pressa, mas com carinho. As meninas correram para a porta, cada uma abraçando uma perna dela. Ricardo abriu espaço na cozinha, esquentou o que ela trouxe, colocou o suco na mesa. Nada demais, mas com aquele clima que só a casa deles tinha. Vozes, risos, louça colorida e um pouquinho de bagunça. Enquanto comiam, Lara contou umas histórias engraçadas do trabalho. Disse que um aluno do curso de música dela levou um tambor para a sala e começou a batucar no meio da explicação. Marina ficou de boca aberta. Sofia chorou de rir quando Lara imitou o som do tambor. Ricardo só observava, e quanto mais ela falava, mais ele se sentia confortável. Era como se ela já fosse parte daquilo ali, mesmo sem ninguém dizer em voz alta. Depois do jantar, as meninas colocaram um cobertor no chão da sala e chamaram a Lara para ver desenho. Ela sentou com elas, dividiu o travesseiro, pediu para passar creme no cabelo da Marina enquanto a TV passava um episódio dos Gatinhos Astronautas. Ricardo assistia de longe, encostado na parede. Era como se estivesse vendo a cena de outro mundo, só que aquele mundo agora era o dele. Lara olhou para ele uma hora e disse sem levantar a voz: eu gosto da sua casa. Gosto de como elas se sentem seguras aqui. Ricardo sorriu de canto e respondeu: e eu gosto do jeito que você entra aqui e parece que sempre esteve. Foi uma frase simples, mas carregada de coisa não dita. Eles se olharam por alguns segundos, e aquilo ficou no ar, como se tudo já tivesse sido entendido. Mais tarde, depois que as meninas dormiram no sofá mesmo, Lara ajudou a levá-las para o quarto. Cobriu Marina com um lençol florido, ajeitou o travesseiro da Sofia e deu um beijo leve na testa de cada uma. Ricardo encostou na porta e ficou olhando a cena. Teve um aperto no peito daqueles que a gente sente quando percebe que algo bom está acontecendo bem debaixo do nariz da gente. Quando voltaram para a sala, ficaram em silêncio. Sentaram no sofá, lado a lado. Ricardo pegou uma manta e jogou por cima dos dois. Lara encostou a cabeça no ombro dele. Nenhum dos dois falou mais nada. Só ficaram ali, sentindo o barulho baixo da TV, a respiração um do outro e aquela presença que começava a parecer essencial. Era isso. Um início. Sem nome, sem promessa. Só o começo de algo que tinha tudo para crescer. E mesmo sem ninguém dizer, eles sabiam. Sabiam que aquele jantar já não era só mais um. Era o primeiro de muitos. Foi numa terça à noite. O clima em casa estava leve demais. Quase como se a nova rotina estivesse sendo moldada aos poucos. Ricardo deixava as meninas na escola, voltava para casa, trabalhava, e à noite tinha janta com Lara quase garantida. Ele já até planejava dias, com mais frequência, sem pressão, só deixando acontecer. Mas naquela terça, tudo mudou. O silêncio da campainha foi seco, inesperado. Ricardo estava na cozinha lavando umas frutas quando ouviu as meninas subindo as escadas. Pensou que fosse Lara chegando mais cedo, mas quando abriu a porta, não era ela. Era Patrícia. Ela entrou com aquele rosto calculista, sorriso seco nos lábios. A irmã mais velha, com quem ele não falava direito, fazia, um bom tempo. Patrícia tinha sempre sido presente em família, controladora, com opiniões demais. E sempre criticava tudo que Ricardo fazia depois da morte da esposa, deles. Ela cruzou os braços, olhou as crianças que voltavam correndo da escola, de mochila nas costas e sem saber do mundo que estava por vir ali. Marina foi a primeira a falar. Oi, tia. Sofia veio atrás, mais desconfiada. Oi. Ricardo fechou a torneira com as mãos ainda ensabonadas. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou calmo, controlado. Achei que vocês estivessem em casa. Ela respondeu sem explicação. Por um segundo parecia sincera, depois off. Vim trazer uns documentos que tinham sumido do escritório. Achei que tinha deixado aqui. Ricardo franziu o senho. Patrícia sempre inventava desculpas. Não era tolo e sabia que ela estava voltando com algo em mente. Mas aquilo daria pano para manga mais tarde. Por hora, a distração era filho batendo palma, pedindo doce.
As meninas pegaram lanche no balcão e foram para a sala. Ricardo seguiu Patrícia querendo entender o que rolava. Documentos? Sim. Acho que deixei aqueles papéis com a lista de impostos. Tinha perguntado para você da última vez? Ela falou com naturalidade, enquanto olhava fixo nos olhos dele. Dei uma reorganizada e achei o material faltante. Ricardo respirou fundo, baixou o tom. Eu não devia nada. Já tinha deixado tudo em ordem antes de entregar à contadora. Ok, ela disse, com um meio sorriso que não chegava a ser genuíno. Só passei aqui para confirmar. E matar a saudade, ó. Ela abriu os braços. Família, né? Ricardo sentiu o sangue esquentar, mas respirou e respondeu de forma mansa. Família é escolher. Nem todo mundo que está aqui se comporta como família. A tensão estourou no ar. Patrícia ergueu o queixo. Cuidado com o que diz. Mas enfim, vim só isso. Depois nos falamos. Ela saiu devagar, ajeitando a bolsa. As meninas não entendiam o clima pesado, mas sentiram que algo não estava certo. Ela deu tchau rápido. Ricardo fechou a porta e confirmou na fechadura. A noite, que estava quase pura, tinha sido interrompida. As meninas vieram, pediram sorvete. Ele sorriu, mas sem som. Sentiu algo pesado no peito. Ele sabia que não era coincidência. Patrícia buscava um modo de aparecer, de colocar sentimento errado naquela história que ele tentava construir. Naquele instante, sentindo as meninas geladas na boca do sorvete, ele pensou em Lara. Queria que ela estivesse em casa, para distrair, mas não foi o que aconteceu. Lara avisou que estava com um imprevisto no trabalho, podia aparecer amanhã. Ontem era leve e único. Hoje já tinha dúvida no ar. Ricardo depois foi para a sala, sentou no sofá com as meninas. Pediu distração da TV. Mas cada minuto era como se ele estivesse prevendo algo. Patrícia tinha vindo por um motivo. Ele foi dormir com a vontade de juntar provas antes que isso crescesse. Ele precisava proteger o que estava florescendo ali. A figura que reapareceu era mais que uma visita. Era o alarme de que nem todos queriam essa nova fase, e que para seguir com leveza, ele não podia só deixar acontecer. Precisava escolher os passos certos. Na manhã seguinte, depois que as meninas já tinham saído para a escola, Ricardo recebeu uma mensagem. Era da Patrícia, pedindo para ele tirar um tempinho no fim de semana para resolver alguma coisa da família. Ele sentiu a estranheza ainda mais forte e guardou o celular com cuidado. Não respondeu. Quando chegou a hora de buscar as meninas, elas desceram a escada com um sorriso forçado e se jogaram no banco do carro. Marina segurava o brinquedo dela, mas Sofia estava estranhamente quieta. Ricardo percebeu no caminho que elas estavam desligadas. Marina disse algo meio solto. A tia falou que a gente pode achar difícil se a mamãe tivesse sido substituída. Ricardo parou no semáforo. O peito apertou. Ele perguntou com calma. Quem falou isso? Sofia falou. A tia Patrícia no portão da escola. Ela perguntou se a gente lembrava da mamá, se a gente achava que ela ia gostar de outra mulher aqui em casa. Ricardo trancou a expressão. Era exatamente o tipo de coisa que ele temia. Ele agarrou o volante com força, respirou e tentou segurar a voz quando voltou a falar. Vocês sabem que a mãe de vocês está no coração, né? As meninas assentiram, e ele continuou. Mas é o papai que cuida de vocês. E se a gente tentar alguém que traga alegria, apontar isso não diminui a mãe de ninguém. Ficou um silêncio pesado. Ele queria que o tom fosse adulto, confiante, mas no fundo ele sentia uma raiva silenciosa. Raiva de ver que alguém da família preferia espalhar dúvida ao invés de apoio. Quando chegaram em casa, ele chamou as meninas para entrar direto. No caminho, viu Lara andando no portão da casa ao lado. As mãos dele tremeram um pouco. Era hora de mostrar atitude. Ele correu até ela, abriu o portão e a abraçou firme. Preciso te contar uma coisa, disse com os olhos molhados por preocupação. Lara colocou a mão no braço dele. Percebeu a tensão. Ele explicou rapidinho. O que Patrícia tinha falado com as meninas, que ela estava questionando a ideia de uma nova pessoa entrar na vida deles. Lara escutou em silêncio. Apertou a mão dele devagar.
A gente resolve isso juntos. Ela disse no tom mais sincero que podia. E foi assim que a interferência apareceu. Não era distante, não era indireta. Chegou ao olhar das crianças, ao jeitinho estranho da cunhada, ao coração do pai. E ali, parado no quintal, Ricardo entendeu que, para seguir, alguém ia ter que erguer uma parede entre o que importava e o que tentava atrapalhar. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Ricardo acordou naquele sábado com o coração apertado. No rosto, a preocupação não tinha sumido. Lara chegaria para um almoço em família, mas as meninas ainda estavam desligadas. Ele tentou normalizar o clima, mas o peso do que aconteceu falava mais alto. No caminho até o mercado, Sofia perguntou numa voz pequena: "Pai, a tia falou que se a gente gostar muito da Lara, a mamá vai ficar brava." Aquilo cortou o ambiente. Ele engoliu em seco e não soube como responder. Respirou fundo, encostou no volante e disse: "Tá, a gente vai conversar, ok? Mas lembra que o coração da mami, que ela ama vocês demais. Nada disso muda isso, tá bem?" Sofia só assentiu. Marina abraçou o ursinho, calada. A confusão emocional estava pairando no ar. Em casa, hora de receber Lara. Ricardo passou um pano na cozinha. O relógio parecia mais devagar que o normal. A campainha tocou e ele abriu com a mão levemente trêmula. As meninas surgiram atrás, inseguras, e se esconderam atrás do sofá. Lara entrou com o sorriso de sempre, mas percebeu o clima diferente, de imediato. "Acho que tem algo no ar", ela falou baixinho. Ricardo tentou disfarçar dizendo que era cansaço, mas ela não acreditou. A cozinha ficou pesada enquanto ele cortava legumes para a salada. As meninas sentaram na mesa, evitando olho no olho. Ricardo respirou fundo e começou. Lá em casa surgiram dúvidas. Coisas que alguém plantou. Dúvidas sobre a gente e sobre a gente estar juntos. Lara se aproximou, sentou ao lado de Sofia e perguntou: "Querem falar?" Sofia ajeitou o cabelo e olha para ele. Marina segurou na mão do pai. Então Sofia soltou: "A tia disse que a mami não gostaria se a gente gostasse de outra mulher em casa." A tensão explodiu. Ricardo sentiu o peito fechar. Ele virou e pediu calma. "Meninas, é o seguinte. A mami ama cada uma de vocês de um jeito que nunca vai mudar, entendem? E a tia, ela não entende tudo o que acontece aqui. A mamá não fica brava, mas pode ficar triste. A gente precisa conversar, ter cuidado. E vocês podem gostar da Lara. Não tem nada de errado nisso." O silêncio pairou. Lara segurou firme na mão das meninas, olhando para o pai. As crianças começaram a relaxar, um pouco. Mexer no guardanapo, prestar atenção na TV da cozinha. Ricardo continuou: "Vocês têm o direito de gostar e de ter alguém do lado do papai. Isso não apaga ninguém. Acho que precisamos dizer isso pra tia com calma. Mas juntas. Certas." Lara olhou para ele com alívio. O abraço que ela deu nas meninas foi calmo, confortante. E Ricardo viu nos olhos delas que, apesar da confusão, elas precisavam daquela firmeza. Naquele almoço, entre salada e macarrão, eles conversaram com respeito. Ricardo explicou o lado da mamá. Lara disse que entendia e que nunca vinha para substituir nada. As meninas soltaram risinhos leves, começaram a abrir a guarda. Foi tenso? Sim, mas foi também um momento de clareza, de enfrentamento e de união. No fim, Patrícia não apareceu. O que importou foi que Ricardo e Lara se posicionaram como escudo daquilo que importava. As meninas saíram do almoço com um brilho diferente no olhar. Algo como alívio e segurança. E mesmo sem resumo, aquele jantar teve um clima de vitória silenciosa. A confusão emocional existiu, desconfortável. Mas foi também o momento que mostrou que eles podiam enfrentar qualquer pedra no caminho, desde que estivessem juntos. Ricardo passou o domingo inteiro com aquilo martelando na cabeça. Ele já tinha percebido a interferência. Já tinha tentado explicar tudo para as meninas, mas ainda não tinha feito o principal. Olhar na cara da Patrícia e dizer, sem rodeios, que ela tinha passado dos limites. Ele sabia que ia ser desconfortável, talvez até pesado, mas não dava mais para adiar.
Ou ele se posicionava, ou aquilo ia continuar crescendo até virar uma bola de neve. Na segunda, deixou as meninas na escola e, em vez de voltar para casa, foi direto para o prédio onde Patrícia trabalhava. Estacionou o carro, respirou fundo umas 3 vezes e subiu. O coração estava acelerado, mas ele tentava manter a postura firme. Na recepção, avisou que queria falar com ela. A secretária ligou, confirmou que ela podia receber e mandou ele subir. Quando entrou na sala, Patrícia estava sentada atrás de uma mesa grande, mexendo em papéis como se não estivesse esperando ninguém. Quando levantou o rosto e viu que era, o irmão abriu um sorriso que parecia ensaiado. Olha só, o que te traz aqui? Ricardo não respondeu o sorriso. Sentou na cadeira em frente, encostou as mãos nos joelhos e foi direto ao ponto. A conversa que você teve com as meninas na saída da escola não vai se repetir. O sorriso dela sumiu na hora. Ricardo. Não, escuta. Eu te conheço. Eu sei exatamente como você fala as coisas. Com essa voz calma, com essa carinha de só estou preocupada. Mas você colocou medo nas minhas filhas. Fez elas duvidarem do que sentem, do lugar da mãe delas no coração. Fez parecer que amar alguém novo seria uma traição. Ela tentou cortar. Eu só quis. Não interessa o que você quis. Interessa o que você causou. E o que você causou foi confusão. Tristeza. As duas ficaram em silêncio o resto do dia. A Sofia não quis nem assistir o desenho que ela ama. Isso não é preocupação. Isso é manipulação. Patrícia cruzou os braços, virou o rosto de lado. Eu só acho que você tá indo rápido demais. Que essa mulher entrou na vida das meninas do nada. Ricardo não piscou. E desde quando você decide o tempo das coisas? Você não é mãe delas. Você não é minha esposa. E, sinceramente, se você se importasse mesmo, teria me procurado antes, teria falado comigo, não com elas. Tinha muitas maneiras de demonstrar preocupação, mas você escolheu a pior. Patrícia deu uma risadinha sarcástica. Você sempre teve essa mania de achar que eu sou a vilã. E você sempre teve essa mania de se meter onde não é chamada. De se achar mais certa que todo mundo. Só que, agora tem 2 crianças no meio disso. 2 meninas que confiam em mim, que estão tentando viver um novo capítulo da vida delas. E eu não vou deixar você bagunçar isso. Ela levantou da cadeira como se quisesse impor presença. Então você vai cortar minha relação com elas? Se for necessário, sim. Porque amor de verdade também sabe proteger. E eu tô protegendo as minhas filhas. Você é tia, Patrícia. E se quiser continuar sendo, vai ter que entender seu lugar. Ela ficou alguns segundos parada. Não disse nada. Só olhou. Tentou buscar alguma brecha na firmeza dele, mas não achou. Ricardo levantou da cadeira com calma, olhou uma última vez e disse: da próxima vez que quiser opinar, faz isso comigo. Não com quem tá aprendendo ainda a lidar com o que perdeu. E saiu. No corredor ele respirou fundo como quem tirava um peso das costas. Sabia que o clima ia azedar. Sabia que ela ia tentar virar a história depois. Mas também sabia que tinha feito o certo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele sentiu que estava, de verdade, defendendo o espaço que estava tentando construir. E isso mudava tudo. Na semana que veio depois do confronto, o clima mudou de vez. A casa tinha perdido parte do riso fácil. Lara passou menos vezes. Quando aparecia, ficava discreta. Não havia mensagens constantes nem planos adiantados. Tudo parecia ter sido freado por um gesto só. Ricardo tentou entender as intenções dela. Ligava, perguntava se estava tudo bem, se queria jantar. Ela respondia rápido, mas sem convite de retornar. Precisando de espaço, entendo, ou foi intensa a conversa, né? Recados diretos com cuidado, sem abrir mão do respeito. As meninas também perceberam. Sofia soltou para ele um dia: você e a tia estão chorando? Perguntando, de forma bem digital. O pai desconversou, beijou a cabeça dela e explicou que às vezes os adultos também ficam tristes e precisam pensar antes de agir ou falar. Lara enviou uma mensagem longa uma noite, dizendo que sente carinho, mas que está confusa. Pediu para dar um tempo e falou que quer entender os sentimentos sem atropelos. Ricardo sentiu um aperto,
mas respondia com honestidade: "O que você precisar, quero respeitar." E desligava antes de escrever demais. As filhas perguntavam pouco, mas queriam ver a presença dela voltar. Quando ele tentava explicar, Marina fala coisas simples: "Quero dar um abraço de novo." E até Sofia, que falava menos, passou a segurar o ursinho que ela deu da outra vez. Mesmo no trabalho, ele ficava distraído. Dá pra ver na nuca, no olhar fixo entre tarefas, nas mãos descansando no teclado. A ausência dela doeu alto na rotina. O sofá parecia vazio. A porta do restaurante virou lembrança sem rosto. O parque parecia distante. Entre toda a espera, ele decidiu conversar com ela pessoalmente. Marcou num fim de tarde num café simples perto de casa, onde pudessem falar. Olho no olho, ela aceitou. Mesmo sem saber o que diriam dali, sabia que precisava aparecer e lidar com o que ficou. Quando os pratos chegaram, veio o silêncio e depois os olhos. Sem pressa, ele falou: "Tá doendo não ter você aqui." Ela balançou a cabeça e respondeu, baixinho: "Também sinto falta." E começou a falar sobre o medo de invadir, de precisar ir devagar pro bem delas. Ele pediu que ela falasse devagar, enquanto prestava atenção em cada palavra. Atitude simples, importante. Por fim, concordaram que iriam voltar devagar. Durante o café, resolveram que o reencontro seria com elas, mas desse jeito, sem pressão. Um almoço simples onde ela viesse, mas sem grandes expectativas. Juntas, assim, deixando as coisas rolarem sem forçar, e selaram isso com um aceno leve, quase tímido, de cabeça. Ainda que o reencontro fosse futuro, o afastamento fez o amor crescer. E isso ficou claro em cada tentação dele de mandar mensagem, de oferecer distração ou companhia, porque faltava ela. Mas ele entendeu. Às vezes, um passo para trás prepara o terreno para seguir juntos de verdade. O coração dele sabia. A pausa era parte da história. E que o recomeço também. Era como se a casa tivesse virado outra depois que Lara começou a se afastar. Não tinha discussão, nem mágoa escancarada, nem drama. Era o contrário disso. Era um silêncio que pesava. Um silêncio daqueles que não faz barulho, mas ocupa tudo. Ricardo acordava antes das meninas. Ficava um tempo sentado na beira da cama olhando para o chão. Depois se levantava, ia para a cozinha, passava o café, preparava as lancheiras com um cuidado ainda maior que o normal, como se isso ajudasse a organizar a cabeça. Mas nada ajudava muito. As meninas sentiam. Marina andava com menos brilho no olhar. Ela até tentava disfarçar, falava dos desenhos, pedia para brincar de restaurante no tapete da sala, mas o entusiasmo não era o mesmo. Sofia, mais quieta, só observava. De vez em quando encostava no pai e perguntava sem rodeio: "Ela vai voltar?" Ricardo não sabia o que responder. Não queria mentir, mas também não queria machucar. Então ele falava algo como: "Ela tá pensando. Às vezes a gente precisa pensar com calma." E ela assentia, mas a expressão ficava ali, carregada. Lara não sumiu de vez. Às vezes mandava uma mensagem rápida. Perguntava das meninas se tinham se alimentado bem, se estavam dormindo direitinho. Mas nunca marcava dia. Nunca puxava assunto além disso. Era como alguém que não quer ir embora, mas também não sabe como ficar. Ricardo tentou respeitar. Tentou não insistir, mas à noite, depois que as meninas dormiam, ele ficava na varanda olhando pro nada, mexendo no celular como se ela fosse mandar uma mensagem a qualquer segundo. E quando não mandava, ele só deixava o telefone do lado, respirava fundo e aceitava mais um dia assim. Ele começou a se perguntar se tinha feito algo errado. Pensava nas conversas, nos encontros, nos detalhes. Revia mentalmente cada gesto, cada fala. E quanto mais pensava, mais difícil era entender onde foi que o clima virou distância. Talvez tivesse sido a pressão toda. Talvez as dúvidas dela. Ou talvez o medo de perder o lugar que ela estava construindo. Certa tarde, quando voltou do mercado, encontrou Marina sentada no chão da sala, com a boneca deitada no colo. Ela estava penteando o cabelo da boneca e falando baixinho:
A Lara vai voltar, mas a gente não pode pedir, tá? Porque adulto volta quando quer. Ricardo ouviu aquilo da cozinha. Parou tudo. Encostou na porta e só observou, com o peito apertado. Sofia, que estava com o caderno no sofá, respondeu sem tirar os olhos da folha. Mas ela gosta da gente. Ela disse. Eu sei. Mas ela tá triste. E quando a gente tá triste, às vezes some. Aquilo doeu mais do que qualquer silêncio. Ver que até elas estavam tentando justificar a ausência. Ver que até as meninas já estavam aprendendo que às vezes o amor também some sem motivo claro. Mais tarde, ao colocar elas para dormir, Marina perguntou se podia mandar um áudio para Lara. Ricardo hesitou, mas deixou. Ela pegou o celular dele e gravou com aquela voz baixinha. Oi, tia Lara, aqui é a Marina. Eu tô com saudade. Eu lavei o cabelo igual você ensinou. Sofia disse que a gente não pode pedir, mas eu queria te pedir uma coisa. Volta só pra contar uma história antes de dormir? Só uma. Ele não mandou o áudio na hora. Guardou. Pensou. E depois, no escuro do quarto, decidiu mandar mesmo assim. Porque às vezes, no meio do silêncio, a única coisa que pode trazer resposta é a verdade dita do jeito mais puro. Minutos depois, apareceu o aviso de áudio ouvido, mas nenhuma resposta. Ricardo olhou para o celular por um tempo, depois desligou e foi dormir, com o mesmo silêncio em volta, mas agora com mais dor, porque quando a saudade é sua, você lida. Mas quando é das suas filhas, aí é outra coisa. Aí o silêncio machuca de um jeito diferente. Depois de quase uma semana daquele silêncio pesado, Ricardo percebeu que não dava mais para seguir só esperando. A casa estava estranha, as meninas sem brilho, e até o trabalho parecia deslocado da vida real. Então, uma noite ele decidiu. Ia buscar Lara sem medo, sem pedir licença, porque ficar parado já tinha deixado marcas demais. Na manhã de sábado, acordou cedo para preparar o dia. Fez café, montou uma placa simples com cartolina colorida. Larinha volta para nossa casa, com desenhos feitos pelas meninas. Sofia e Marina acordaram e, mesmo sonolentas, entenderam a ideia. Ajudaram a colocar corações, beijinhos e saudades escrito do jeitinho delas. Ricardo respirou fundo. Não era só gesto de criança, era decisão de coração. Mandou mensagem para Lara. Hoje eu venho te buscar. Você vem almoçar aqui? Preparamos uma surpresa. Não crunch. Apenas isso. Quando confirmou presença, ele percebeu que, a partir dali, precisava agir com cuidado e verdade. Durante a manhã, ele levou as meninas para andar de bicicleta no quarteirão, para deixar o clima leve. Elas sorriam, explicavam a cada fechamento das pernas que a placa ia ficar linda em casa. Ricardo observava, se segurava para não atropelar, mas sentia a coragem crescendo. Ao meio-dia, ele colocou a plaquinha na porta. Ficou ali, de olho na janela, vendo quando o carro dela chegasse. As meninas coladas na parede tentando espiar. Quando ela apareceu, parou o carro, abriu a porta devagar. E viu aquela cena. 3 corações pulando em frente à porta, enchendo os olhos. Lara desceu em silêncio, boquiaberta. As meninas correram e abraçaram ela. Ricardo ficou parado, os braços meio abertos, coração batendo no peito. Ela olhou para os 3, os olhos molharam, e se ajoelhou, os lábios tremendo. Gente, isso é lindo. Vocês fizeram isso para mim? Marina exibiu dentinhos e respondeu. Fizemos. A gente quer você de volta. Sofia, com um olhar firme, falou. Eu prometo que não mudo nada. Só quero que fique. Ela se levantou e sorriu para ele. Aquele momento era a concretização da decisão dele, de não esperar mais, de assumir o que sentia, de incluir as meninas de novo e mostrar que estava disposto a agir. Lara deu um passo e o abraço foi coletivo. Foi abraço de recomeço. Ricardo sentiu o peito abrir. A decisão saiu do pensamento e virou ação. A placa foi levada para a sala, virou decoração, mas o gesto ficou na memória. Eles passaram a tarde conversando, comendo, rindo com as meninas. Pediu para ela explicar como preferia colocar as coisas para elas, quem ficava com quem na cama, o como, quando fosse voltar mesmo para a rotina.
Tinha cuidado, respeito. Era decisão com compromisso, não impulso. E naquele sábado de recomeço, a casa recuperou o som dos risos. A decisão dele foi o ponto de virada. Era o sinal de que podia sim existir um novo capítulo. Junto inteiro de verdade. O sol da manhã entrava pela janela da sala quando Ricardo acordou. Ele sabia que aquele dia era importante, diferente, mas não sabia o que esperar de verdade. Levantou com cuidado para não acordar as meninas. Elas dormiam abraçadas no sofá, ainda vestindo pijamas com estampas coloridas, meio amontoadas e com os rostinhos tranquilos. Lara tinha chegado na noite anterior. Ele percebeu quando ela passou pela porta carregando sacolas com comidas que iriam fazer juntos. Ficou quietinho, observando ela preparando tudo sem fazer barulho, ajeitando o sofá, cobrindo as meninas com um cobertor leve. Foi um gesto simples, mas que falou mais alto que qualquer bom dia. Concordância, cuidado, respeito. Quando as meninas acordaram, viram as comidas lindas na mesa, frutas picadas, panquecas, suco natural. Mariana, ainda com sono, olhou para Lara e deu um sorriso hesitante. Sofia já levantou com os olhos brilhando. Lara entrou na roda e disse: "Bom dia, pipocas." E elas gritaram: "Bom dia." Aquele reencontro não precisava de grandes falas. Cabeceu pele mesmo. Enquanto comiam, conversavam sobre a agenda do dia. Não era programa cheio ou roteiro complexo. Era algo leve. Passeio no parque perto. Depois, brincadeira na praça, lanche com sorvete. As meninas adoraram. Elas se empolgavam contando o tempo todo. "Você vai com a gente, tá? A tia olha meu esboço de sapo cantor", e ela respondia com atenção, pedindo detalhes do desenho, da boneca nova, do bichinho de pelúcia que dormiu com elas. No carro, sentadas no banco de trás, começaram a cantar uma música de desenho. Lara sorriu e começou a cantar junto sem vergonha, errando uma ou outra letra e rindo. Ricardo olhou pelo retrovisor e sorriu sozinho. Aquilo era reencontro de gente que sentia falta, e resolveu se entregar com calma. Chegaram na praça e sentaram no banco de madeira. As meninas guardavam pedrinhas que tinham pegado no caminho. Lara pediu que contassem como era o barulho explodindo sob os pés. Ricardo sentiu algo novo. Era paz. E era delicado. Depois, ela pegou uma caixinha de giz para desenhar no chão. Fez um sol grande, depois um coração enorme e escreveu família. As meninas completaram com soldadinhos, unicórnios e flores. Ricardo sentiu que aquele quadro era mais que um desenho. Era espelho do que eles queriam ser. Lá pelo meio da manhã, Marina caiu e machucou o joelho. Lara correu, pegou um lencinho e colocou gelo. Deu beijinho com cuidado e disse: "Qual a parte que dói?", deixando a menina escolher a conversa. Não foi pressa, foi calma. Aquele cuidado que traz segurança. Enquanto caminhavam de volta, os três de mãos dadas, Lara olhou para ele com os olhos brilhando. Ele sentiu que naquele reencontro delicado tinham sido escritos capítulos que não seriam apagados tão cedo. Não precisava de rótulos, só de tempo e presença. E ali, naquele momento simples, tudo estava se encaixando do jeito certo. A segunda-feira depois daquele fim de semana foi diferente. Ricardo notou que mesmo com a rotina voltando, algo tinha mudado. No café da manhã, Sofia pediu para ela mandar um áudio dizendo: "Tô com saudades." E Lara respondeu: "Pouco", mas respondeu. Foi o sinal de que algo ainda estava ali. Durante a semana, as mensagens vieram no meio do dia. Nada forçado, mas presente. Enviava foto de um bolo que fez, perguntava se ele tinha conseguido resolver algo no trabalho, perguntava das meninas. Era uma reaproximação discreta, mas já fazia a casa vibrar de forma diferente. Numa terça, ele sugeriu um café rápido no intervalo da escola. Ela aceitou. Ele chegou primeiro, com 2 mini coxinhas quentinhas. Ela sorriu, segurou a mão dele por um segundo e disse: "Obrigada." Não era show, mas foi tudo o que precisava para que ele sentisse. Ela estava ali. Eles sentaram numa mesinha ao ar livre. O tema era simples: a fofoca da rua, o trabalho dela, a correria dele. Nada de romantismo exagerado,
Só presença. Quando as meninas saíram da escola, ela estava ali parada no portão com os braços abertos. Ele sentiu a vida voltando a fluir. Depois disso, começaram a aparecer encontros pontuais. Um jantar na casa dele com comida caseira, uma tarde de desenho e filme, um passeio rápido no final de semana. As meninas passaram a depender dela de novo, para escovar os dentes, para emprestar pijamas no fim de semana, para perguntar: "Tia, você pode ficar até depois?" Ela dizia sim. Ricardo ficou de fora de muitas dessas pequenas interações. Não por distância, mas por estratégia. Ele deixou as duas crescerem aquele vínculo devagar, sem pressão. Quando via a cena das três rindo na sala, ele sentia o peito cheio, mas não falava nada. Só ficava ali, de lado, curtindo o momento. Num desses encontros, as meninas pediram para ela levar um quebra-cabeça. Elas montaram juntas, demorou horas, mas o riso constante tornou tudo leve. No fim, quando faltou uma peça, Lara sorriu e disse: "Tem hora que a vida também tem uma pecinha fora do lugar, né?" As meninas concordaram com a cabeça, como se a frase fosse um segredo revelado. A reaproximação seguia leve. Eles não pulavam etapas, não falavam de amor ou futuro. Falavam de agora. E o agora estava se fortalecendo. Ricardo percebeu que para estar de novo, era preciso deixar as coisas se refazerem na própria medida. E ali, no silêncio confortável das tardes de domingo, parecia que tudo vinha de verdade. Devagar, sem pressa, de coração pro coração. Num sábado, Ricardo recebeu um aviso do correio, um documento judicial. Era um pedido de guarda compartilhada feito por Patrícia. Ela alegava que ele não estava presente o suficiente, que precisava passar mais tempo com as meninas. Ele leu esperando que fosse um alívio, mas a ficha caiu na hora. Era um tiro contra ele e contra a nova rotina que vinha se formando. O peito apertou. Sabia que era sério. Era mais uma tentativa de interferência, só que agora com peso legal. Quando chamou Lara para contar, ela chegou com um olhar preocupado. Sentaram na sala, as meninas brincando no tapete. Ele explicou o teor do documento devagar. Disse que tinha visto ali um risco de criação de incerteza para Sofia e Marina. E que, mais do que isso, era ameaça ao que construíam com carinho. Lara segurou a mão dele. Ele sentiu a força naquele gesto. Decidiram que iam enfrentar juntos. Procuraram um advogado, alarmar a escola, garantir que as meninas entendessem o que ocorria sem se assustar demais. Queriam manter tudo o mais tranquilo possível para o bem-estar delas. Na segunda-feira foram até o advogado que já ajudava Ricardo no processo de inventário. Ele explicou que a guarda compartilhada implicaria visitas da Patrícia nas terças e quintas quando ele não estivesse, que ela poderia questionar decisões importantes sobre educação e saúde. Era um risco. Ricardo sentiu o peso da formalidade, aquele tom frio que nunca trouxe alívio. Na escola resolveram informar discretamente a direção e a professora. Explicaram que facilidade no processo era essencial para o emocional das crianças. A professora garantiu que prestaria atenção a qualquer comportamento diferente. Ricardo agradeceu, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Em casa, o clima ficou tenso nos dias seguintes. As meninas perceberam a conversa repetida entre os pais, a tensão nos olhares dele e dela. Sofia começou a fazer mais perguntas como: "Tia, pode ficar na nossa casa? E se ela quiser dormir aqui?" Ricardo respondeu com sinceridade tranquila: "Patrícia não pode ficar, só visitar." Lara repetia, reforçava carinho, tentava preservar a inocência delas. Essa semana trouxe discussão entre Ricardo e Patrícia. Ele foi claro: "Não aceito que meu espaço seja invadido por ordem legal, não por respeito mútuo." Ela reagiu falando que só queria ser parte da vida, mas acabou admitindo que não estava preparada para dividir. Ricardo devolveu dizendo que a vida em família é feita de amor, não de imposição. Em meio ao turbilhão, a ligação com Lara se mostrou ainda mais importante. Ela o encontrou no portão do trabalho, deu um abraço sem pressa. As mãos dele tremiam, os olhos marejaram. Ele agradeceu a presença. Disse que sem ela a situação teria sido mais difícil. Ela respondeu que ficaria ao lado dele. Ponto.
Naquele fim de semana, as meninas reclamaram da tensão. Marina pediu colo, Sofia sentou no colo dele e ficou de cabeça encostada. Ricardo sentiu a responsabilidade. Precisava resolver isso com justiça, mas sem quebrar o equilíbrio que eles vinham reconstruindo. E aí estava o novo obstáculo. Não era mais sobre coração, sobre encontros ou decisões internas. Era um desafio externo com peso real, prazo definido, condições legais. Agora era combater não só sentimentos, mas regras. E ele entendeu que, para proteger o que nasceu ali, ele teria que lutar com clareza, estratégia e união. Quando Ricardo e Lara foram ao cartório buscar cópias do processo, encontraram algo que mudou tudo de novo. Entre os papéis, um histórico, de ligação da Patrícia com uma assistente social, datado de anos atrás. Ele notou o nome falado e lembrou de quando, pouco tempo depois do falecimento de Mariana, ouviram boatos. Patrícia teria feito uma denúncia para questionar a capacidade dele de cuidar das crianças. Na época, Ricardo achou que era coisa da família, passa rápido. Mas ali, diante da prova, entendeu que o que estava enfrentando agora tinha raiz. E vinha de longe. Ele contou isso para Lara dentro do carro, sem cruzar olhar. Ao falar, a voz falhou e as mãos tremeram. Ela escutou em silêncio, respirou fundo, passou a mão nos cabelos dele. Assim que desceram, decidiram não agir no impulso. Foram para casa com o peso da descoberta. Em casa, depois que as meninas dormiram, Ricardo chamou a irmã por vídeo. Foi direto. A denúncia existe. Foi feita logo depois da mamá. Por medo de que eu não desse conta. Silêncio do outro lado. Ele continuou. Nunca soube. Mas agora tem isso aqui, nos processos da justiça. Isso mostra que não é só preocupação. Tem controle. E acho que preciso saber até onde isso vai. Ela demorou para responder. Fez comentários dizendo que aquilo foi só uma fase, foi um susto, mas nunca admitiu que não tinha motivo. Ricardo viu que não ia colaborar. Desligou. Virou uma noite de insônia. Ele lembrou dos conselhos da mãe, das histórias que ouviu sobre familiares que faziam política por poder, e cada memória do passado trouxe dor. Ele se levantou, pegou os papéis e deixou em cima da mesa da sala. Queria que tudo fosse visto, que ninguém pudesse alegar ignorância. No dia seguinte, chamou o advogado, pediu que juntasse aquele histórico ao processo, que indicasse com clareza que se tratava de comportamento recorrente de usar o sistema para intimidar. O advogado assentiu, chamou o caso de padrão de abuso de confiança familiar. Enquanto isso em casa, as meninas viram o pai compartilhando os papéis com ele, fazendo anotações. Elas ficaram curiosas. Sofia perguntou: "Pai, ela já fez isso antes?" Ele sentiu um salto no peito. Deu um beijo na testa dela e respondeu: "Sim, Flor, mas você e a Marina não têm culpa de nada. Só quero proteger vocês." Sofia assentiu. Marina sorriu tímida, buscando segurança. Ricardo sentiu que mesmo quando o passado vem à tona, o presente ainda depende da gente. E não era hora de drama, mas de clareza. Mais tarde, um vizinho comentou com o pai que a assistente social foi chamada na época porque Patrícia ficou com medo de que o pai não aguentasse cuidar das meninas. Ricardo sentiu as palavras baterem forte, mas as usou para reforçar a postura dele. Agir sem emoção, com fatos. Naquela tarde, ele e Lara conversaram olhando as meninas brincando. Decidiram que iam continuar, com força. Eles sabiam que o obstáculo era mais velho e mais achatado do que pensavam. Mas, pela primeira vez, tinham o mapa da origem. E isso lhes deu mais clareza sobre como avançar. O passado tinha voltado. Mas dessa vez, vindo à tona, mostrou que, para seguir em frente, só precisava de uma base forte, transparência e proteção constante do que importe mesmo. A semana da audiência foi longa. Ricardo não falou nada em casa, mas o peso estava lá. Tinha marcado com o advogado uma semana antes, feito um folder com documentos, montado o histórico de ligações, provas. Tudo para mostrar que a intenção de Patrícia não era ajudar, era controlar. E que isso já vinha de muito antes. Ele sabia que mesmo que não resolvesse tudo,
Tinha que deixar claro que lutaria por aquilo que importava de verdade. No dia da audiência, ele chegou com as meninas numa roupa arrumada, simples. As duas seguraram a mão dele no carro e não soltaram. Ele queria que estivessem juntas, calmas, porque aquilo envolvia elas. Uma coisa era declarar, outra coisa era ter elas ao lado para marcar. Não é só o pai, são vocês também. A juíza entrou, sentou. Patrícia chegou com o advogado, cara séria como quem vai para a guerra. Ricardo entrou com o advogado dele e as meninas ficaram com uma assistente da vara da infância num cantinho da sala. A audiência começou. O advogado de Patrícia falou sobre preocupação que ela queria tempo com as meninas, que estava se abrindo em prol delas. Ricardo sentiu o peito apertar quando escutou, mas estava preparado. Levantou, explicou cada ponto, no papel, cada ligação suspeita, cada crítica feita na frente das meninas. Falou com voz firme. Não há falta de atenção do pai. Há tentativa de controlar a vida familiar. E deu exemplos. A falta de presença de Patrícia, as manifestações dela via mensagens e visitas inesperadas. A juíza fez perguntas. Perguntou como as meninas reagiam, se estavam estáveis. Ricardo explicou que, desde que a relação com Lara começou, elas estavam mais seguras, mas que nos dias de reação de Patrícia ficavam travadas, confusas e com medo. Trouxe depoimentos da escola. A professora confirmou que viu diferença no comportamento, que elas chegaram a recusar atividades. A juíza mexeu no papel. Olhou para Patrícia, que apertava o advogado pela mão. No fim, a juíza suspendeu o pedido, de guarda compartilhada, e ainda determinou medida protetiva leve. Patrícia só poderia se aproximar das meninas em ocasiões previamente combinadas, com aviso de 48 horas, e apenas na presença de Ricardo ou advogado. Foi rápido, direto. Ricardo foi para frente com as meninas, deu um abraço apertado, sem som. Elas choraram baixinho, aliviadas. Saindo dali, passaram numa padaria. As meninas escolheram doce. Sentaram na mesa do lado de fora. Ricardo olhou para elas, para o céu de fim de tarde, para a soma de tudo que haviam passado. E sentiu algo que não sentia faz tempo. Justiça de verdade. O mundo podia continuar bagunçado, mas por agora estava certo. No carro, as meninas dormiram de rosto colado na janela. Ricardo dirigiu com cuidado, sentindo o peso da vitória. E no peito, a certeza de que não ia deixar ninguém bagunçar esse recomeço. A justiça não trouxe apenas documentos. Trouxe silêncio, estabilidade, promessa de futuro para elas. Quando chegaram em casa, Lara estava na porta com flores. As meninas acordaram assim que a carroceria parou. Correndo, gritando, "Tia!", abraçaram ela. Ele entregou. As flores, disse um obrigado baixo. Ela sorriu e puxou ele pro abraço. A justiça tinha partido dali. Não de quem lutou sozinho, mas de quem escolheu proteger o que entrou de verdade na vida. A casa ficou viva de novo. As meninas brincavam. As paredes voltaram a respirar. O alívio era real, forte. E naquele momento, Ricardo entendeu que algumas batalhas eram necessárias para garantir o que realmente importava: a segurança e o afeto das filhas. A justiça vinha para coroar esse cuidado. O sábado amanheceu claro, com sol ameno e o vento batendo nas cortinas. Ricardo percebeu que aquele dia era especial. Não tinha o peso das últimas semanas. O alívio estava no ar. Ele acordou antes das meninas, só para aproveitar o silêncio e pensar no que viria a seguir. Cozinhar com calma, brincar, recarregar a energia da casa. As meninas acordaram cedo, vibrando de entusiasmo. Não era só ótimo sábado. Era hoje é dia de algo diferente, sem saber muito o que. Ricardo saiu da cozinha com 2 tigelas de mingau quente e frutas, e elas sentaram à mesa com cara de quem via novidade pela primeira vez. Marina perguntou se ia ter sorvete depois. Ele riu e disse que talvez, se tudo fosse especial. Mas o sorvete parecia detalhe diante do clima no ar. Lara chegou com flores no cabelo. Nem precisava dizer, mas o jeito dela chegou leve, com um sorriso natural. As meninas disseram "Tia!"
e correram para abraçar. Ele entregou uma cesta. Tinha pão, bolo caseiro e refresco. Era um gesto simples, mas significava acolhimento. O encontro da cozinha tinha cara de casa de novo, a casa delas. Enquanto comiam, começaram a organizar um passeio curto. Queriam ir ao parque, mas decidiram parar na pracinha logo ali, com brinquedos e espaço para correr. Marina sugeriu fazer piquenique com marshmallows. Sofia propôs comprar pipa. Ricardo e Lara combinaram. Rolava tudo junto, do jeitinho de hoje é dia de festa discreta. Eles saíram. A manhã ficou embalando risadas, leves críticas à brisa quando a pipa subia torta, elogios quando ela se ajeitava no céu. Lara ajudou a lançar a pipa, segurou leve para deixar subir. As meninas corriam gritando, olha que linda! Ele filmou, mas guardou o celular depois, só viveu o momento. A tarde chegou e eles voltaram para casa. Prepararam sanduíches para... Todos abriram uma toalha na sala e fizeram piquenique interno. Foi só eles, o tapete, o vidro aberto e música baixa. Comida de verdade, conversa solta. Se fosse hoje, a mamãe ia adorar estar aqui, comentou Sofia. Lara respondeu, com certeza. Ela amaria essa família que vocês estão montando. O silêncio se fez cúmplice. Ninguém precisou comentar mais nada. Depois assistiram um desenho que as meninas escolheram. Elas enroladas com Lara e Ricardo, sentados juntos. Era começo de novo. Ainda sensível, sem pressa de dizer que tudo estava resolvido, mas cheio de esperança. No fim do dia, quando as meninas foram dormir, Ricardo e Lara ficaram olhando o céu pela janela da varanda. Ele segurou a mão dela sem precisar falar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ali, no silêncio só deles, ficou claro. Depois do que passaram, silêncio, luta, afastamento, justiça, agora estavam entrando num dia onde tudo podia ser normal de novo. Um novo começo, mesmo que pequeno, já era um recomeço real. Na manhã do noivado improvisado, Ricardo organizava tudo em silêncio. Montou um piquenique no quintal com as meninas. Toalha xadrez, cupcakes, suco de laranja, enquanto esperava Lara. Ele queria que fosse especial, simples, mas com coração. Sofia e Marina estavam empolgadas. Ajudavam a colocar balões coloridos e enfeitavam a cesta com flores do jardim. Era uma cena de família leve, o tipo de coisa que ele antes nem sabia se voltaria a ter. Quando tudo ficou pronto, ele ligou para Lara. Pediu que aparecesse no quintal, dizendo que tinha uma surpresa. Ela chegou sorrindo, de vestido simples, cabelo ao vento. Parecia nem saber o que vinha por ali. As meninas gritaram, tia! E abraçaram-na com urgência doce. Ele colocou um colar com pingente de coração em volta dela, e foi aí que a tensão mudou. Ele pegou a mão dela, baixinho, pediu que fechasse os olhos. Dormente na expectativa, ela aceitou. Ricardo ficou de joelhos. Se ajoelhar chamava a atenção, deixava tudo mais sério. Pediu que olhasse para ele e disse, você é um presente pra gente. Foi então que abriu uma caixinha pequena e tirou uma carta plastificada. Dizia, minha amiga de infância, se um dia eu não estivesse, queria que fosse você quem cuidasse do sorriso delas. Era escrita com a letra da esposa dele. Lara ficou parada. O rosto mudou. Surpresa. Tremor. As meninas observaram, sem entender direito. Ricardo explicou. A Mariana e você se conheciam desde criança. Eram melhores amigas. Ela fez essa carta há anos, nunca mostrou. Pedi que ela ficasse comigo para esse dia. Lágrimas vieram. Lara tremia. Limpou o rosto. Ele continuou. Ela sabia que você seria quem estaria aqui por nós, se eu precisasse. Recomeçar. Ela confiou em você antes mesmo de você aparecer na nossa vida. As meninas ficaram em silêncio, olhando emocionadas. Lara se curvou, abraçou as meninas e disse, entre soluços contidos. Eu nem lembrava dela direito, mas agora faz todo sentido. Ricardo acolheu os três no abraço. O piquenique virou abraço coletivo, coberto de emoção. O sol iluminava o abraço e fazia os balões dançarem. Nesse instante foi impossível não sentir que não só começou com amor, mas também com destino cumprido. Ela ergueu a carta e leu os trechos em voz baixa, revelando frases da esposa sobre
Amizade, cuidado e esperança. As meninas repetiam: "Mamãe sabia de você." Reviravam o texto com os dedinhos, sentindo o cheiro de lembrança. Ricardo segurava a mão de Lara, os olhos cheios, e disse: "Ela me deu alguém que entende a gente, antes mesmo de saber quem você era." A risada das meninas quebrou o clima tenso, e Ricardo sugeriu: "Que tal agora a gente fazer um brinde? Com limonada e bolo?" Era o fim, mas também o começo de algo ainda maior. Lara pegou a mão dele, olhou no olho dele e falou: "Eu aceito. Por mim. Pela Mariana. Por vocês." As meninas saltaram pulando de alegria. Ele sorriu, fechou o abraço, e ali foi selado um novo capítulo. Não só com um noivado, mas com o selo de quem foi amado por quem ficou no coração de todos.